Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de tratar de um conceito, talvez você ainda não conheça, mas que é fundamental para a gente pensar o bem-estar de uma pessoa altamente sensível. E este conceito é a sobrecarga sensorial. E, embora se trate de algo relativamente desconhecido, a sobrecarga sensorial constitui uma das maiores dificuldades de uma pessoa altamente sensível no seu dia a dia. E, para tratar disso, eu vou trazer um pouco das reflexões da doutora Julie Bishland, que é uma psicoterapeuta norte-americana especializada em trabalhar com pessoas altamente sensíveis. Mas antes de trazer as sugestões da doutora Bishland, vamos tentar entender um pouco o que é sobrecarga sensorial. A sobrecarga sensorial é uma experiência de tensão, uma experiência de aflição causada por estímulos sensoriais excessivos. Ela ocorre quando os nossos sentidos são bombardeados com mais estímulos do que a capacidade de processamento e de assimilação do nosso cérebro. Nestas situações, os nossos sentidos ficam sobrecarregados com o excesso de entrada e nós tendemos a nos sentir estressados, ansiosos e fisicamente exaustos. Para entender isto, é preciso lembrar que alta sensibilidade tem tudo a ver com os sentidos. Afinal de contas, é através dos sentidos que as informações sobre o meio ambiente nos chegam e o nosso cérebro as processa. Então, dito isto, nós precisamos entender que as pais são indivíduos com a maior abertura ao meio ambiente. Os seus sentidos recebem mais informação e isto os torna mais perceptivos e também tende a desencadear respostas mais intensas, seja mental, seja emocionalmente. Os altamente sensíveis também processam esta informação recebida através dos sentidos com mais profundidade. E, com isto, situações cotidianas que os outros tendem a manejar com mais facilidade podem ser extremamente fortes e intensas para nós. Então, enquanto muitas pessoas conseguem filtrar a informação desnecessária e, com isto, evitar a sobrecarga sensorial, nós pais somos programados para absorver muito mais. Na verdade, para absorver toda a informação que está presente no meio ambiente. E, por isto, a gente tende a se sentir sobrecarregado, principalmente em situações onde nos deparamos com estímulos excessivos e agressivos, como, por exemplo, barulhos altos, barulho de trânsito, barulho de construção, de britadeira, enfim. Isto pode nos deixar tensos, angustiados, com dor de cabeça e tudo mais. A mesma coisa vale para luzes brilhantes, principalmente luzes fluorescentes ou que ficam piscando. Nestas situações, muitos de nós podemos sentir cansaço visual, dor de cabeça, enxaqueca e por aí vai. A mesma questão vale para cheiros muito fortes, cheiros de perfume, cheiros de material de limpeza ou mesmo cheiros de comida muito forte. Também tende a desencadear algumas reações em muitas pais, do tipo dor de cabeça, náusea e outros. Tecidos grossos, tecidos ásperos e mesmo a etiqueta da roupa, em muitos de nós tende a causar irritação na pele e até mesmo ferir. É por isso que muitas pessoas altamente sensíveis, eu inclusive, tendem a cortar a etiqueta das roupas para evitar o desconforto, a irritação na pele e mesmo feridas.
Sabores muito fortes. Assim como os cheiros, determinados sabores tendem a nos sobrecarregar sensorialmente, causando desconforto. Exemplo, comida picante, pimenta, para algumas pessoas mesmo café, ou alguns condimentos que são muito fortes e por aí vai. E, por fim, espaços lotados. Estar em espaço com muita gente pode ser angustiante para muitos de nós. Além do barulho, a proximidade forçada com as outras pessoas e a falta de espaço pessoal podem se tornar rapidamente opressivos para muitos de nós. E tudo que a gente quer fazer é sair dali e ir para um lugar tranquilo. E por que é que eu comecei dizendo que entender o conceito de sobrecarga sensorial é tão importante para uma pessoa altamente sensível? Porque existe uma gama de problemas, tanto físicos quanto mentais e emocionais, que podem ser desencadeados quando você vive em estado constante de sobrecarga sensorial. E como você não conhece o conceito, você pode nem saber que isso está acontecendo, tá? Algumas consequências de viver em estado permanente de sobrecarga sensorial podem ser ansiedade, estresse, irritabilidade constante, fadiga crônica, dificuldade de se concentrar, dores de cabeça ou dores musculares, problemas de sono, ou insônia ou excesso de sono, baixa produtividade, baixa criatividade, burnout, reações emocionais muito fortes, muito intensas e às vezes desproporcionais à situação e por aí vai. Então, o que fazer para evitar a sobrecarga sensorial? Eu trouxe aqui 8 sugestões da doutora Julie Bisland a partir da experiência de trabalho dela. Mas antes de apresentar essas sugestões, eu quero que você preste bem atenção nisto. A sobrecarga sensorial tem a ver com o fato de que os nossos sentidos filtram menos os estímulos. Então, o seu trabalho é diminuir a possibilidade de hiperestimulação, ou seja, reduzir as ocasiões onde você vai se sentir hiperestimulado ou hiperestimulada e aprender a descarregar, a descansar o seu cérebro após ter se exposto a excesso de estímulos ou a estímulos muito agressivos para nós, ok? Muito bem, dito isto, vamos lá às sugestões da doutora Bisland. A primeira sugestão que ela traz é que você saia em horários de menor movimento. Tente andar no contrafluxo. Se multidões são o seu problema, evite ir ao shopping center no fim de semana. Ou vá ao cinema num horário mais cedo. Ou vá ao supermercado mais cedo ou mais tarde. A segunda sugestão é para que você reserve algum horário e espaço de silêncio para descarregar. Isto pode ser feito de diferentes maneiras. Você pode dar uma pausa de 5 minutos para ir tomar um cafezinho lá fora no trabalho. Você pode escolher ir almoçar num restaurante que seja menos barulhento, menos frequentado pela turma. Você pode tirar o seu horário de almoço para dar uma volta num parque, se for possível. Ou você pode simplesmente na sua casa deitar-se no seu quarto por 5 minutos em silêncio. Faça o que der para fazer. O importante é que você se recorde que o seu cérebro precisa de tempo e de espaço para assimilar toda a informação que ele recebeu. Terceira sugestão: passe algum tempo em um espaço ao ar livre, de preferência em um espaço verde. As pesquisas têm repetidamente demonstrado que pessoas altamente sensíveis sentem-se mais calmos e mais tranquilos em ambientes naturais. Então, frequente uma praça, faça uma caminhada num parque, esteja o máximo possível próximo à natureza, sempre buscando, é claro, os horários de menor movimento. Quarta sugestão:
pare e feche os olhos quando estiver se sentindo hiperestimulado ou hiperestimulada. Em vez de continuar forçando os seus olhos, apesar do desconforto visual, experimente fazer uma pequena pausa de alguns minutos. Você pode usar uma técnica chamada Palm, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas que consiste simplesmente em permitir que os seus olhos repousem a partir da escuridão. Quinta sugestão: se você é alguém que tende a se sentir mal com o excesso de luminosidade, pense nisso e se proteja. Diminua a quantidade de luz que chega até os seus olhos. Você pode fazer isso usando chapéus, usando óculos escuros e, principalmente, diminuindo a luminosidade das telas dos seus aparelhos. Ou, se a sua maior dificuldade, assim como eu, é com o barulho, lembre-se de usar protetores para o ouvido ou mesmo fones de ouvido com cancelamento de ruído. Fazer isso vai ajudar a diminuir a entrada sensorial nos seus ouvidos e vai evitar a sobrecarga sensorial, a irritação e o incômodo causado pelo ruído. Sétima sugestão: programe um tempo diário sozinho ou sozinha. Isto aqui é muito mais do que uma sugestão, isto é uma prescrição fundamental para o seu bem-estar. Pessoas altamente sensíveis precisam de tempo a sós diariamente. Isto é fundamental para você conseguir descansar, recarregar as energias e voltar para o convívio social, estando bem consigo mesmo ou consigo mesma. E, por fim, a última sugestão da doutora Bisland, e a que eu acho mais importante, é que você mude a sua mentalidade. Quando você cresce ouvindo, assim como eu, que ser sensível é fraqueza, que você precisa mudar, que você precisa se endurecer, etc., é relativamente fácil aceitar esta mentalidade e passar a se forçar ao extremo, desrespeitando seus limites e suas necessidades sensoriais e ambientais. E esta é a receita para viver em sobrecarga sensorial. Bem, estas são algumas sugestões para você evitar estar constantemente em sobrecarga. É claro, é lógico que elas não vão funcionar sempre. Na vida de todos nós existem períodos em que a gente não pode determinar como vai fazer. O importante aqui é que você, primeiro, desenvolva a autoconsciência para perceber quando está vivendo em estado de sobrecarga. E, segundo, na medida das suas possibilidades, crie um estilo de vida que trabalhe a seu favor e a favor da sua sensibilidade e não contra ela. Não permita que o nível de sensibilidade das outras pessoas dite o seu estilo de vida, porque, afinal de contas, trata-se de você, da sua saúde e do seu bem-estar. Portanto, autoconsciência e respeito pelas suas características e pelo seu traço de personalidade são fundamentais para evitar as graves consequências da sobrecarga sensorial, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica aí no botão de gostei, clica no outro botão, assina o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo. E também, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que desconhece o conceito de sobrecarga sensorial e, portanto, não fica atenta ao excesso de estímulos que pode agredir os seus sentidos, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigada mesmo por ter me assistido. Beijos e bênçãos. E até o nosso próximo encontro. Tchau!